Olá a todos do canal Ótimas Notícias. Paulo SC vem com autorização sobre pagamentos, e está acontecendo tudo no sigilo. Estamos todos felizes. Sou Eduardo Belmont, gestor-diretor financeiro responsável por respeitar todas as autoridades governamentais. Nosso foco é receber nossos valores, sendo adiantamento ou integral. Vamos ao áudio. Da real situação, como que está tudo. Observando informações dentro do Brasil, observando informações das mesas, do órgão que cuida, assessora, controla as mesas, tá? Informações de todos os níveis. Eu vou juntar para fazer amanhã de manhã um explicativo de qual a situação e por que até agora, sexta-noite, não saiu o dinheiro. Eu também estou chateado, estou revoltado, estou assim com... Olha, me tapei de nojo quando a noite chegou e não aconteceu. Me tapei de nojo. Mas é preciso paciência e por isso, por respeito a todos, como eu disse no início, eu estou gravando agora. Muito bem, azares, descuidos, logros, doenças em nossas vidas fizeram com que muitos ficassem raivosos, violentos, irritados com essas operações. E isso é compreensível, isso é humano. Eu tenho dias também que eu não sei nem o que fazer. O telefone não para de tocar, o celular não para. E eu esperando uma ligação, uma resposta, e não vem, a pessoa não atende. Então tem dias que eu também surto, piro, mas eu não ligo para ofender pessoas, eu não ligo para atingir pessoas. E de vez em quando eu sou meio agressivo na resposta, que eu mesmo percebo, eu peço desculpas. Então, o que acontece? Tem pessoas que não gostam de mim, da minha pessoa, por causa das minhas opções de vida, as minhas opções religiosas, sociais, políticas, então tem raiva. Então, por isso é que eu disse antes, escutem o áudio e analisem. É um áudio para ajudar. Muito bem, nós temos que saber que estamos no momento de distinguir propostas do bem e outras. Quem está interessado, quem faz áudio sem provocações, sem baixaria, sem ofensa, procurando levar a informação a melhor que consegue. Quem está fazendo isso? Pelo que eu sei, é o Paulo de Santa Catarina. Ele é que está fazendo assim. Porque eu tenho ouvido alguns áudios de outras pessoas e tem confusão no meio, tem provocação, tem xingamento, tem ofensa, é gente querendo se mostrar como bonzão de tudo, como melhor, que sabe tudo, e os outros não sabem nada. Isso tem gente com essa petulância para fazer áudio e fazer gravação. Mas quem está preocupado em levar serenidade para as pessoas, para ajudar, é o Paulo de Santa Catarina. E eu sei porque eu conheço o Paulo de Santa Catarina muito bem, tá? Então, por causa disso, por essa paixão por ajudar pessoas, por servir, essa é uma coisa nata. E não é só eu, meus irmãos são assim, o papi era assim, a mami quando sair da cama, tenho certeza que vai voltar a fazer o que ela fazia, visitar doentes, levar bolo, levar bolacha, sabe, fazer visita, conversar, ela vai voltar a fazer o que ela fazia. Isso está no sangue para nós. E na família da minha mãe era assim, e na família do meu pai também. Gostando de ajudar nos negócios, nas atividades do dia a dia. Então eu não podia sair diferente. Quem não acredita, quem vai ficar escutando e zombando e ridicularizando, o problema é da própria pessoa. Eu estou chamando as pessoas para pensar diferente, pensar que a vida é mais do que fanatismo político, mais do que raiva religiosa. Eu chamo as pessoas para pensarem que a vida ela é bela, é maravilhosa, a vida é um presente de Deus e nós todos, eu entendo assim, temos que procurar as melhores formas de nos darmos bem. É por isso que Deus criou a humanidade. Então, o que eu entendo é assim, por causa disso, de gostar das pessoas, é que eu fui mergulhando fundo nesse projeto. Eu mergulhei em águas agitadas, com ondas perigosas.
E isso tudo eu fui superando. Tive muita vontade de desistir depois que eu vim para Brasília e não consegui. E eu até teria riscos se eu desistisse. Se eu fosse largar tudo e ir embora, eu correria perigo. Porque tem pessoas que já me ameaçaram. Tem gente que já disse que já andou me caçando nos hotéis de Brasília. Andaram me caçando em alguns sítios aqui. Porque eu fiquei hospedado de graça 2 meses num sítio, só que era muito longe e eu percebi que lá para eles eu precisava deixá-los à vontade, a família, como também estava na iminência mesmo de sair e para vir para cá, para o plano, era muito longe. Tá, eu estou no plano de novo, precisei vir para o plano, era muito longe daquele sítio, mais de 1 hora de carro. Então estava a data marcada, a data certa, eu saí lá do sítio. Eternamente serão meus amigos. Estão entre as pessoas mais doces, mais queridas que eu já conheci em toda a minha vida. Mas eu estou de volta no plano e ciente de que se eu fosse embora, eu correria perigo. O sítio esse eu nunca disse aonde era, nunca disse para ninguém onde era. Nunca liguei o localizador do celular por causa da preocupação com eles. Porque tem pessoas que têm raiva de mim. E como eu disse, já disseram em áudios por aí que estavam me caçando para acabar comigo. Então como que eu vou voltar para minha terra? E o risco dos meus familiares? O risco de um amigo que esteja caminhando comigo na rua? Se eu volto a trabalhar com Uber lá na cidade, o risco de passageiro que esteja comigo nesse carro? Então tudo isso passa na minha cabeça. Isso eu sou obrigado a dizer, foi a minha maior preocupação. Em primeiro lugar foi isso. Mas eu tenho no meu coração a segunda preocupação. O desespero dos meus ouvintes por eu ter ido embora. O pensamento que ia correr pelo menos na metade, na cabeça de pelo menos a metade das pessoas, o Paulo não acredita mais. O Paulo foi embora. O Paulo abandonou. Isso não vai sair. Seria um desespero total. Eu não vou nem falar o que iria acontecer com esse desespero coletivo. Então esse foi um motivo muito pesado também, que me forçou a ficar até aqui. Choro de saudades dos filhos, choro de saudades da minha mãe, da minha terra, dos costumes, da cultura, dos vizinhos, do chimarrão com a vizinhança, do bom dia, tchê, boa tarde, tchê, boa noite, tchê. É muito difícil, eu não gosto nem de pensar nisso. Mas são 2 motivos importantíssimos que, se vocês têm inteligência, e eu acredito que têm, e se vocês querem juntar a inteligência com a boa vontade e pensar, deixando a raiva de lado, porque a raiva é burrice. Raiva é burrice. Deixando a raiva de lado, vocês podem entender o que se passa na minha cabeça, no meu coração. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: tem muita gente sofrendo porque escutam os meus áudios e as promessas de outros aí, promessas de datas que são feitas e não acontece. Sim, tem muita gente que sofre por causa disso, eu sei. Mas é uma multidão muito maior as pessoas que não fizeram besteira, só vou usar essa palavra, porque voltaram a entender a lógica das coisas pelos meus áudios. Perceberam que não é um sonho, é simplesmente o negócio mais difícil da história da humanidade, o negócio mais enrolado da história da humanidade, que teve muito ricaço magnata, que se acham os donos do mundo, os donos da humanidade, que tentavam atrapalhar por se acharem os donos do mundo. Tentaram atrapalhar por décadas. Houve sim a expressão muito usada, a cabala, a cabal, o mal, a bandidagem, os muito, muito ricos, os extremamente capitalistas, de extrema direita. Nada que é de extrema presta. Não estou dizendo que a direita não presta, a extrema direita é perigosa. E essa gente que vocês sabem os nomes das 13 famílias mais ricas do mundo tentaram atrapalhar. E isso fez atrasar muitos anos, décadas.
mas todos foram soterrados nos planos. Os planos deles foram sufocados, eles perderam. O bem venceu, o projeto está aí, prestes a ter liquidez. E é isso que eu gostaria que as pessoas deixassem a teimosia de lado, a raiva de lado. Teimosia e raiva é burrice, misturado com maldade, talvez, deixassem esses sentimentos de lado e prestassem atenção, escutassem esse áudio no fim de semana para entender o que está acontecendo, porque isso é maravilhoso demais. Eu me entristeço de pensar que tanta gente vai perder por causa da maldade, da teimosia, da burrice. Vão perder, porque o seu coração está revestido de maldade e carregado de maldade. Então pensem, há tempo de mudar o coração, pedir a Deus para não perder esse dinheiro, para não perder isso que vai ser bênção para um grupo minoritário, porque os outros não vão nem receber. Então, eu quero que pensem, quem estiver disposto, quem quer usar a inteligência que tem, todos têm, um pouco mais, um pouco menos, mas todos têm. Então, pensem, tá? Eu acredito que foi a raiva que os emburreceu, tirou a capacidade de analisar as coisas, tá? Então, o que conseguiriam vocês fazer, agir, construir, comprar com o dinheiro que colocaram aqui? A grande maioria das pessoas foi 100, 200 reais. A maioria esmagadora. Alguns colocaram mais, 500, outros já botaram bastante, 1.000 reais. Eu tenho os dados, eu sei, eu acompanho bastante. Então, o que faria isso nas suas vidas? A raiva das senhoras e dos senhores é porque não estão pensando que algo tão grande, tão fantástico, a única explicação seria a demora. Alguém acha que planta manga e colhe no mesmo ano? Não, isso é laranja, tangerina que pode fazer. Manga é 5 anos. Então o que acontece? Por quê? Tanto sofrimento nos corações de vocês por causa da pressa, da raiva, porque fulano, ciclano, beltrano, pastor esse, pastor aquele, pastor acolá, pastor aqui, prometeram, marcaram data e não aconteceu? Isso é o motivo para toda essa raiva, uma raiva generalizada. Essa raiva faz com que todos que estão assim sofram. Com o dinheiro que colocaram aqui, alguns poderiam arrumar suas vidas. É o que eu disse. Teve gente que vendeu bens, penhorou bens e depois perdeu para arrumar dinheiro. Isso foi uma sandice, isso foi um delírio, isso foi uma loucura, foi um ato impensado. Ou pensou pouco ou não pensou quem fez isso. Mas a multidão que está participando foram valores pequenos. Se tivesse hoje de volta esse valor, mudaria as suas vidas? O que fariam? Pagariam um mês de aluguel? Comprariam um carro? Comprariam uma casa? É claro que não. Então essa raiva, essa ira, ela perde o sentido, porque a oportunidade está aí. Então, todos os que não fizeram participação comigo e mesmo assim têm raiva, mesmo assim têm bronca, é pela preguiça de pensar, pela incapacidade de pensar, de analisar. É pelo despreparo para algo tão grande assim. Então, eu entendo que com o dinheiro, mesmo que tivesse de volta, a multidão toda, quase toda a multidão que participa, dizem que tem 1.200.000 pessoas no Brasil participando. Com o dinheiro que colocaram, mudaria as suas vidas? Não mudaria. Então, é isso que é necessário pensar. É isso que é necessário entender. Que o momento está aí. É completamente diferente de jogar numa loteria.
que nunca se acerta. Quem que acerta na loteria? Dá para dizer que ninguém nunca acerta. Aqui é uma coletividade que vai receber. Tá? Então, deem uma chance para a sua inteligência. Chamem, busquem. Quem está com raiva, isso é burrice. Deixem a raiva de lado. Façam a inteligência prevalecer. Peçam em oração a Deus o esclarecimento, o entendimento. Esse novo tempo está aí, gente. Ele já iniciou. Porque os gestores do G13, aqueles 5 líderes, já receberam. Na outra semana receberam o bônus, 5. Aliás, a comissão, os comissionados, os 5 comissionados. Agora receberam o valor da operação. E o que adianta? Precisa ser concluído todo passo a passo para os outros 28 também. Aquela informação que eu cheguei a falar que a redenção abriria com o bônus e daí vinha o G13, ela estava errada. Ela estava errada. Eu dei a informação errada. Não é assim. Vão ser os 28. Os 28 têm que estar com liquidez. Houve trabalho no banco hoje, não ficou concluído. Amanhã vou fazer um áudio sobre isso. Mas deem uma chance para a sua inteligência. Pensem, nós estamos em algo gigante que depois nós não teremos outra oportunidade. Se isso acontecer de novo daqui a 50 anos, quem vai estar vivo até lá para participar outra vez? Tá? Deixem a raiva do lado. Há tempo para tudo, inclusive o tempo para despertar. Despertar para o pensamento, para a avaliação, para a bondade, para a compreensão, para o perdão. Aqueles que eu posso ter ofendido, eu peço perdão. Mas o que eu quero é ver um Brasil novo, reformado, transformado. E nós temos a ferramenta na mão para fazer isso acontecer. Então, por isso, eu digo a todos, analisem, escutem esse áudio mais de uma vez, quantas vezes precisar. E eu acredito que eu posso ter ajudado muitas pessoas. Assim espero. Uma boa noite a todos, shalom, namastê, beijo do mago. Eu vou fazer o áudio pela manhã ainda, eu acredito que não passa das 10 da manhã. E muito obrigado àqueles que voltaram a mandar ajuda agora à noite. Shalom, namastê, um beijo do mago.